Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 19 de julho, nosso 21º encontro da disciplina de investimentos 1, que é obrigatório no curso de Ciências Atuariais e optativa, né? Alguns dos nossos outros cursos de business aqui da FEAC e até tem alunos, né, de outras unidades acadêmicas, como optativa livre. Muito bem. Seguindo sempre o nosso cronograma que foi apresentado para vocês desde o primeiro dia de aula, hoje a gente resolve exercícios que talvez sejam o que a gente pode fazer de melhor, tendo em vista que a nossa prova vai ser agora quarta-feira, dia 21 de julho, também conforme a nossa programação. Tá? Eu explico mais uma vez, expliquei isso na aula da semana passada, que foi presencial, e explico mais uma vez na aula de hoje como é que vai se dar a prova, e no próprio dia 21, quando eu entregar a prova para vocês, eu vou reforçar essa comunicação, tá? No dia 21, no começo da noite, vai ser disponibilizada para vocês a prova no SIGA, que é a nossa ferramenta oficial, né, de comunicação. E uma vez disponibilizado lá, obviamente você vai acessar, porque seja via SIGA, seja no teu e-mail, que foi comunicado para a UFC, vai estar lá o PDF da prova, é um instrumento autocontido, tudo que você precisa está lá, em termos de fórmulas e tudo mais. A prova já está pronta e ela seria tranquilamente executável em 1h40, que é o tempo de uma aula conjugada, mas, tendo em vista aí a pandemia, vocês vão ter 24 horas. Então, se a prova for disponibilizada para vocês 6h30 da noite, 6h30 da noite de quinta-feira, dia 22 de julho, até 6h30 da noite do dia 22 de julho, você tem que ter me enviado para o meu e-mail, que é paulomatos@ufc.br. Esse vai ser o e-mail através do qual eu vou receber. Claro que se chegar nos outros e-mails, eu também vou acabar vendo, mas preferencialmente paulomatos@ufc.br. Tudo isso eu vou explicar novamente no nosso texto do dia 22, que também vai ser divulgado via SIGA e você recebe no seu e-mail. Tá? Nessa aula de hoje, como está previsto, a gente vai resolver alguns exercícios da lista de exercícios. É uma lista curta, bem objetiva, que ela foi entregue para vocês logo no começo do curso, e que ela tem desde questões que são muito básicas, para você ir ganhando o ritmo de jogo. Eu vou passar muito superficialmente por essas primeiras questões. E as duas últimas questões da lista, essas sim, essas são mais interessantes da gente se debruçar um pouco mais. E é isso que a gente vai fazer. E claro, eu vou mostrar para vocês uma prova que acho que foi objeto de investimentos 1 do ano de 2019. E é, sem nenhuma dúvida, a melhor proxy que a gente pode ter para a prova desse ano. É o tipo de modelo de prova. Né? A diferença vão ser perguntas um pouco diferentes, dados mais atualizados, coisa desse tipo. E aí eu vou mostrar essa prova e vou resolver também para você hoje. De forma que tem tudo para ser uma aula objetiva para você ver e rever, e que certamente vai te deixar mais confiante para a nossa prova, que é daqui a 2 dias. Como a gente tem feito nos últimos encontros assíncronos, eu vou desligar minha câmera para que a gente tenha aí todo o fluxo de informação concentrado no material que eu vou ter que partilhar com vocês, que é o gabarito da lista de exercícios, que já vai estar disponível para você no SIGA também. Tá joia? Então, temporariamente, eu vou desligar minha câmera e já começo a partilhar com vocês aqui o gabarito da lista. Muito bem.
Deixa eu começar a apresentar para vocês aqui. Muito bem. Acho que agora está começando a projetar, né? Um pouco devagar. Joia, gente. Peço desculpas pela lentidão, mas vamos lá. Muito bem. Aqui é o arquivo que eu vou já disponibilizar para vocês no Cigarro, tá? Solução da nossa lista. Nessa questão 1, assim como na questão 2, o objetivo é muito parecido. Você tem uma função utilidade que identifica matematicamente como é que seriam aí dadas a felicidade, as preferências de um investidor, cuja felicidade é influenciada positivamente por um aumento do ganho esperado e é influenciada negativamente, de maneira ponderada pela sua aversão ao risco, pelo risco, é afetada negativamente pelo risco do ativo em questão que ele compra, sendo esse risco aqui, no caso, mensurado pela variância. E aqui uma dica de como é que você usa essa função, que você deve entrar com os dados nos valores decimais, e que se for para você entrar com os valores percentuais, aí você teria que dividir por 100, né, a variância. Tá? Então, aqui é para você começar a praticar o uso dessa função utilidade, que tem essa peculiaridade, né? Você não deve entrar com os números percentuais, a não ser que você divida aqui esse segundo termo por 100, tá? É basicamente a mesma coisa que você vai ter que fazer aqui na questão 2, tá? Muito bem. As questões 3 e 4, elas lidam com o cálculo da média e da variância do desvio de um portfólio. E, mais uma vez, você vai ter que mexer com a aversão ao risco, consequentemente com a utilidade de Markowitz. Tá? Na 4, até já tem uma coisa nova, que é a proporção na carteira de variância mínima. A gente vai praticar tudo isso, né? Praticou nas aulas em que havia 2 ativos arriscados e, claro, vai praticar também aqui na questão 5, tá? Vamos pegar aqui a questão 4, só para exemplificar um pouco esse problema, né? Isso é muito comum nesse tipo de prova. Quais as proporções investidas nos ativos arriscados? Aí já fica claro que você está diante de um mundo com 2 ativos arriscados, numa carteira de variância mínima. Você já tem a fórmula. É só substituir. Agora, é importante que você coloque qual é a fórmula que você está usando e faça a substituição braçalmente e me mostre o teu passo a passo. Não me chegue com uma resposta final, caída do céu, porque se ela estiver certa, eu fico na dúvida como é que você chegou lá. E se ela estiver errada, não há nada que eu possa fazer por ti, porque tu jogou uma resposta, não fez o memorial de contas e a resposta está errada.
Já se você faz todo o memorial de contas, você pode até se equivocar numa continha ali, numa divisão, no produto. Ainda assim, eu vou considerar tudo que você tiver feito de correto. Não é? Então, essa é a função que você tem que minimizar. Tá? Aqui, eu confesso, eu acabei não usando a fórmula que deveria ter sido usada para substituir os valores. E coloco as duas respostas. E sempre muito importante, toda vida que a gente fizer uso, né, da fórmula para achar o peso ótimo de um ativo e, consequentemente, do outro, já que a resposta está sempre 100%, o que é que a gente tem que fazer na sequência, gente? Olha, o que a gente tem que fazer é substituir na fórmula de ganho médio e de desvio padrão de um portfólio, aqui no caso, um portfólio composto por duas ações arriscadas, para poder caracterizar esse ativo de variância mínima que a gente obteve. Que aqui, por exemplo, tem aí ganho médio de 13% e desvio padrão também da mesma ordem, de quase 14%. Quando os ativos em questão tinham ganhos esperados de 20% e 12% e riscos da ordem de 30% e 15%. A gente consegue minimizar e ter um desvio padrão da ordem de 13,85%. Então, sempre muito importante, tá, a gente conseguir achar não só o peso do portfólio ótimo, mas a média dele, o desvio padrão. Tá, joia? Muito bem. Vamos para a questão... A 5 é muito parecida com essa. Acho que vale a pena agora a gente ir para a questão 6, não é? Ela que é parecida com a 7, que é parecida com as questões que vão ser desenvolvidas na prova, tá? Aqui, por exemplo, uma questão com dados verdadeiros, apesar de defasados, uma vez que em 2007 eu fui chamado para dar um curso corporativo, ainda não era professor efetivo aqui da UFC, e já tinha terminado o doutorado e fui dar um curso lá pela Fundação Getúlio Vargas, lá em Carajás, né, lá na Vale do Rio Doce. E uma vez lá, os funcionários da Vale me falaram que era muito comum, via sindicato, que eles fossem motivados a investir em ações da Vale e da Petrobras, duas grandes empresas do nosso país, né? Estão sempre entre as 5 maiores empresas do país ali, junto com Itaú, junto com a Ambev, não é? Tudo bem. E aí, que ocorre, né? Eu fui fazer uma continha para me colocar na pele, assim, de um gestor, por exemplo, desse fundos de investimentos que oferece isso para os funcionários da Vale. Aí peguei dados das ações ON de ambas as empresas, Vale e Petrobras, está aqui o retorno esperado, são dados mensais, tá? A Vale, 2,48 de ganho, desvio de 8,61, a Petro, 2,93 de ganho, desvio de 9,15, com a relação entre elas bem elevada. A taxa livre de risco era de 11,25 ao ano. Na época, eu ainda achava melhor usar a Selic, hoje estou claramente convencido do contrário. E o primeiro ponto é mensalizar, entre aspas, uma Selic de 11,25, que vai dar, salvo o melhor juízo, da ordem de 0,89% ao mês. E aí aqui pedia, né? Suponha que você é gestor do fundo, calcular as proporções investidas nessas duas ações com a carteira de variância mínima. Aqui, como eu quero que vocês procedam daqui para frente. Coloca a fórmula do peso, por exemplo, na Vale, está identificando aqui o subscrito que é na Vale, que é variância mínima, substitui o que é variância da Petrobras, o que é desvio da Vale, desvio da Petrobras, correlação entre elas, ou seja, coloca a fórmula correta.
E aí você vai fazer o quê? Substituir os valores da fórmula. Isso aqui eu até confesso que acabei não fazendo, mas substitua. Aqui nessa fórmula, perceba, você pode colocar todos os valores de desvio padrão do jeito que eles aparecem. Desvio da Petri, 8,61, desvio da Vale 8,61, desvio da Petri 9,15. Não precisa ser 0,0861 ou 0,0915. Não precisa. Porque ao colocar o valor percentual aqui, você estará multiplicando numerador e denominador por 100 ao cubo. Não vai alterar a razão entre o numerador e o denominador. E aí, quando você achar um valor como 0,5852, o que quer dizer isso? Que você está colocando 58,52% na Vale. Consequentemente, 100% menos isso aqui, o que vai dar um pouco menos de 42% na Petrobras. Na hora de substituir de volta, pega esse peso aqui da Vale, 0,5852, joga aqui, ó. Pá. A média, Paulo, eu posso entrar com 2,48%? Pode tacar 2,48% bem aqui. E aqui, 0,5852. Número na sua forma centesimal aqui. E aqui, Paulo, o peso do outro ativo, né? Que vai dar aí 41,48, né? Se eu não me engano. 0,4148 vezes o peso, o ganho da Petrobras, que é 2,93%. Tá? E você vai fazer a mesma coisa para a fórmula de variância. E aí ver se bate com isso aqui. Ganho 2,67%, desvio 8,02%. Sempre muito importante ter uma noção de ordem de grandeza. Ora, você está combinando dois ativos. Um que tem média de 2,5 quase, outro um pouquinho mais, que é 2,9. O peso que você achou é um pouquinho mais carregado na Vale. Então, a combinação, cara, desses dois ativos tem que dar um ganho médio entre 2,9 e entre 2,5, um pouquinho mais próximo do 2,5 do que do 2,9. Porque o peso é um pouco maior na Vale. E, por sua vez, o desvio padrão tem que ser menor do que o menor dos dois desvios padrão, porque você está minimizando variância. E é isso que a gente tem, um ganho médio de 2,67 no meio do caminho, mais próximo do ganho esperado da Vale, e um desvio padrão de 8 baixo, que é menor do que 8,61, que é o desvio da Vale, que é a menos arriscada das duas. Agora, o item C, que já não tem tanto a ver com o item A nem B. Obter as proporções de cada ativo na carteira arriscada ótima, aquela que maximiza o índice de Sharpe. Mais uma vez, coloque a fórmula por extenso, que vai lá estar na fórmula, na prova. Você traz do black box, coloca na folha do teu caderno e sai substituindo cada um. Aqui a gente achou quase 30% na Vale, consequentemente um pouco mais de 30% na Petrobras. Substituindo, a gente encontra um ativo cujo ganho esperado agora é um pouco maior e está mais próximo da Petrobras e um desvio padrão de 8,30%. Muito bem. E aí o que ocorre aqui, né? Agora você não é mais o gestor, você é um cliente do fundo. E aí a pergunta é: você vai ter a opção, vai ser oferecido para você aí um vetor com 4 opções. Menos agressivo, agressivo, mais agressivo, muito agressivo. E a composição em cada uma delas. 67% na carteira arriscada, 33% no ativo livre de risco, e assim vai. Isso é muito comum quando você é cliente de um banco, tem algum dinheiro lá disponível na tua conta corrente,
ou na tua conta salário, e o gerente te aborda dizendo, olha, você não quer compor aqui com a gente? Nós temos um bom fundo de investimentos em ações que deu tantos por cento de ganho. Normalmente ele nem fala muito do risco, só diz qual foi o ganho, fala que é renda variável, ok, você sabe que isso já sugere que tem oscilação, e aí ele pega e te propõe se você quer investir 100% naquele fundo de investimentos em ações, ou se você quer combinar aquilo ali com um fundo de investimentos, renda fixa, que normalmente é um produto aí 100% indexado a Selic. É muito comum, tá? Não precisa ser exatamente isso, só estou aqui dando uma opção, né? Ele quer que você combine aí um ativo muito próximo do livre de risco com a carteira que ele tem lá, arriscada ótima para te oferecer. E aí ele te pergunta o que é que você quer, né? E aí o que a gente percebe é o seguinte, olha, eu vou fazer o cenário aqui para os 4 tipos de investidor, mas numa prova você vai ver que você vai ser perguntado só sobre o teu próprio perfil, tá? Então, você vai ver a tua aversão ao risco, vai substituir e vai ver o que é que te faz mais feliz. Aqui, maximizando utilidade Markowitz, eu até peço desculpas, não coloquei a fórmula do peso ideal, né? Só coloquei a própria fórmula da utilidade Markowitz. Mas, se você tivesse uma aversão ao risco de 1, que é a mais agressiva possível, eu deveria colocar 276% na carteira arriscada ótima e ficar vendido em 176% negativo no risk-free. Uma aversão igual a 2, eu deveria colocar 138%. Uma aversão igual a 3, 92% na carteira arriscada ótima, que é essa carteira aí que maximiza índice de Sharpe, composta por Vale e Petri. E uma versão das mais altas, um perfil aí muito conservador, aproximadamente 69%. E aí eu olho para esses pesos e vejo o que fica aí mais próximo, porque muitas vezes você não consegue exatamente colocar o vetor que você gostaria, porque às vezes o mercado é meio engessado, né? Eu lembro que eu fui investir aí numa previdência complementar e vira e volta eu fico mudando a composição, né? Eu posso colocar até 50% em Ibovespa, um fundo que é indexado a Ibovespa, e 50% em título público do governo, como se fosse a Selic, o risk-free. Aí, às vezes, eu coloco 100% no risk-free, 0% em Ibovespa, quando eu acho que o cenário vai ser meio ruim, e fico brincando, tá? Entre aspas, né? Eu fico aí mudando essa composição. Mas eu não tenho a opção, por exemplo, nessa previdência complementar, nesse banco, eu não tenho a opção de colocar 100% no Ibovespa, por exemplo. O máximo que eu posso fazer é 50% em Ibovespa, 50% título público. E posso, claro, 75% título público, 25% Ibovespa, e posso 0% no Ibovespa e 100% título público. É o máximo que eu posso fazer de conservador também, né? Então, não é nem que eu mude minha aversão ao risco. Eu acho que eu tenho mantido minha aversão constante ao longo do tempo. Eu mudo minha composição por causa dos primitivos. Os primitivos saem mudando, né? O ganho esperado do Ibovespa e o risco dele vis-à-vis o ganho prometido pelo título público, essa relação muda, porque eu passo, muitas vezes, diante de uma pandemia, a projetar um cenário muito ruim, vou lá e mudo. Ou o contrário, acho que é um período que o ganho esperado supercompensa o risco e vou para a composição mais arriscada que eu posso, no meu caso, que é 50%, 50%. Mas aqui te foram dadas várias sugestões. Você pode até ficar alavancado, né, nessa situação hipotética. E aí, só para pegar como exemplo, para uma versão igual a 4, que é a mais conservadora possível,
eu seria hiper feliz colocando 69% na carteira arriscada, ótimo. Ele não me permite isso, mas me permite colocar 67%. É isso que eu vou fazer, tá? Ou seja, não há uma dificuldade muito grande, né? E eu peço também para plotar as carteiras que foram identificadas, os ativos individuais e tudo mais, tá? A questão 7 é tal e qual isso aqui. Quem sabe fazer a 6, sabe fazer a 7. E aí é por isso que agora eu vou chamar a atenção de vocês para um arquivo que não está com vocês, nem estará. Ele é exclusivo de quem assistir essa aula. Aqui foi uma prova, né? Deixa eu projetar a prova e, na hora oportuna, eu vou para o gabarito. Aqui foi uma prova da turma de investimentos 1 de 2 anos atrás, pré-pandemia e tudo mais, né? E aí vamos lá, né? O que é que eu dei aqui na prova, tá? 7 ativos, cada um com sua média mensal, cada um com o seu desvio padrão mensal. Esses dados são verdadeiros. E a tabela de correlação. Tá? Perceba que na diagonal principal é 1, porque é o ativo com ele próprio, tipo, correlação da Magalu com ele próprio é 1, claro. E aqui a correlação com duas casas decimais cruzadas, né? Tipo, Natura com Magalu, 0,24. Então, é óbvio que você sabe interpretar essa tabela aqui. Dado isso, vamos à questão que importa. Deixa eu ler aqui rapidamente, né? Você é um aluno da melhor disciplina de investimentos do Brasil, é essa que nós estamos fazendo, e está tendo a oportunidade de assessorar uma empresa no ramo de saúde, operando no país em uma decisão de investimentos. Neste sentido, observe com atenção aos dados reportados nas tabelas 1 e 2, ambas construídas com os dados diários durante o ano de 2018. Tá? E lá no Black Box tem as fórmulas. Deixa eu logo te mostrando o Black Box. Aí eu vou lendo cada item e vou para o gabarito. Quando você chegar na sua prova, lá no final vai ter o tal do Black Box, que é o quê? Como é que eu construo a média de um portfólio quando eu misturo um ativo arriscado com risk-free? E o desvio padrão dele? A equação da linha de alocação de capital, que une o ativo ao risk-free. A utilidade de Markowitz. O peso que eu dou ótimo para o ativo quando eu quero otimizar a utilidade de Markowitz, com um portfólio e um ativo livre de risco. Retorno esperado e variância de uma carteira com 2 ativos arriscados. Peso para o ativo D, quando eu vou minimizar a variância de uma carteira composta por 2 ações, a D e a E. Desculpa. Aqui é um problema que a gente acabou não explorando muito, porque não faz tanto sentido, né? É o peso na realidade, quando eu quero maximizar a utilidade de Markowitz só com 2 ativos arriscados. Esse problema não faz tanto sentido, porque a gente sabe que no mundo real existem boas proxies para o risk-free. Aqui sim, carteira de variância mínima. E, por fim, o peso quando eu quero maximizar índice de Sharpe. Então, todas as fórmulas que você precisa estão na prova. Aí, vamos lá, item A. A empresa de saúde em questão, a qual precisa satisfazer regras de composição de portfólio segundo a CVM, tudo isso aqui é verdade, precisa investir em uma operação tida como de baixo risco. Foi sugerido a esta empresa que invista em um fundo de investimentos do tipo referenciado, que daqui para frente eu vou chamar com esse código FIR, cujo o ganho médio em 2018 foi de 4,55 mensal, claro, e o respectivo desvio padrão foi de 7,79. Antes de fechar essa aquisição, você foi chamado para opinar sobre essa oportunidade. Você, então, pediu um tempo para poder assessorá-los.
para tal. Você observou os dados de 7 ações, tanto de ganho, como de risco, como de correlação nas tabelas 1 e 2. E aí eu peço que você, inicialmente, plote as 7 ações. E esse fundo de investimentos tipo referenciado, na figura abaixo, a qual já está plotada a fronteira média-variância. Essa fronteira média-variância, ela foi plotada, não é à toa, ela foi construída com as 7 ações. Como você não teria como numa prova, braçalmente, fazer essa fronteira, eu já dei para vocês. Agora, os pontinhos, você pode plotar, sempre vendo que desvio é na horizontal e ganho na vertical. Né? Na altura do campeonato, você errar isso, fica difícil. Então, o primeiro ponto é, plote os pontinhos e sugira um investimento de baixo risco, cuja meta é bater o tal fundo referenciado. Bater em quê? Ora, bater considerando apenas o risco. Você finge que não entendeu, eu te explico de novo. Ou seja, a meta é gerar um portfólio com apenas 2 das ações, 2 das 7 ações, visando minimizar o risco. E assim ter um desvio padrão menor do que o fundo referenciado. A partir desse par de ações, obter as proporções a serem investidas em cada uma das 2 ações escolhidas, de tal forma que o portfólio minimize o risco. E aí você precisa achar esse portfólio e plotar aqui, né? Para saber se você bateu o fundo de investimentos referenciado em risco. Aí você vem para o gabarito que você vai receber 24 horas após ter feito sua prova. Muito bem. Aqui eu plotei poupança, cujos dados estão só no item B dessa questão, tá? Mas só para te antecipar. Aqui eu plotei o FIR. Coincidentemente, ele está aqui em cima da fronteira média-variância, né? Praticamente. Mostrando que vai ser difícil batê-lo, tá? Plotei os 7 ativos. Forjas, Taurus, Gol, Magazine Luiza, Petri, CVC, Natura, Banco do Brasil. Né? 1, 2, 3, todas aqui, né? Natura, Banco do Brasil, Petri, CVC, Gol, Magazine Luiza, Forjas, Taurus. E a carteira que minimiza a variância utilizando apenas 2 ações. Não adianta você vir para o bico da fronteira, porque o bico da fronteira provavelmente tem pesos positivos e negativos das 7 ações. E aí vamos ver. Bom, eu escolhi Banco do Brasil e Natura. Olha, Banco do Brasil e Natura estão entre as 2 ações menos arriscadas das 7. Você poderia ter escolhido Natura e, sei lá, CVC? Poderia. Mas, claramente, Banco do Brasil e Natura estão mais à esquerda do que as outras 5. Eu poderia ter escolhido Forjas, Taurus e Gol? Veja bem, amigo. Existem algumas possíveis combinações, né? 2 a 2, cuja ordem não importa, dessas 7. Talvez só fizesse sentido aqui Magalu e Banco do Brasil, Magalu e Natura, ou Natura e Banco do Brasil. Na esperança de bater o fundo de investimento referenciado em risco. Petrobras, Gol e Forjas Taurus me parece uma insanidade escolher. Não faz muito sentido. Definitivamente não faz. Tá? E CVC também não me brilha muito os olhos. Né? Não para combinar com isso aqui. Talvez você dissesse, mas CVC e Magalu talvez conseguisse algo perto aqui. Talvez. Tá? De qualquer forma, eu rifaria, então, aqui Petri, Gol e Forjas Taurus, porque eu realmente não acredito numa curva muito bicuda, envolvendo 2 dessas 3 ações a ponto de bater o fundo de investimento referenciado. Peguei as 2 menos voláteis, Banco do Brasil e Natura, minimizei variância e
consegui aí um peso de 48,6 Banco do Brasil, 51,5, 51,4, desculpa, in natura, substituo na fórmula de volta. Qual fórmula? Ora. Fórmula que minimiza a variância. Está aqui a fórmula. E descubro que este portfólio tem aí ganho de 3,27 e risco de 8,99. Então, somente escolhendo duas ações, escolhendo bem, eu não consigo bater o fundo de investimento referenciado. Deixando claro, você não conseguiria com nenhum par construído a partir dessas 7, tá? Com nenhum dos pares, tá? Esse fundo de investimento referenciado tem risco aí equivalente ao fundo, a carteira de valência mínima, que só poderia ser composta pelas 7 ações, mas isso no braço é difícil fazer, teria que usar o Excel para isso. Tá? Você plotou, respondeu, beleza. Item B. A empresa de saúde em questão também precisa satisfazer regras de composição de portfólio segundo a CVM, quando esta opta por investir em operações mais arriscadas. Neste caso, foi sugerida a esta empresa que invista em um fundo de investimento do tipo multimercado, que a gente vai chamar de FIM, cujo ganho foi de 10,06, o respectivo desvio 20,52. Mais uma vez, observe lá aquele conjunto lá de 7 ações, a fronteira composta por essas 7, e responda com base em 2 aspectos técnicos, sem fazer contas, quais as dificuldades na prática que colocam em xeque a evidência teórica sobre ser possível bater em performance o índice de Sharpe, tá, do portfólio desse investimento, desse fundo multimercado, tá? Aqui ainda nem pediu para você combinar, só para dizer quais são os 2 problemas. Olha, o primeiro ponto é o seguinte, né? Por que é difícil bater um fundo de investimento multimercado? Seria possível? Primeira pergunta, né? Olha o fundo de investimento multimercado, está aqui plotado ele. Quando eu ligo ele à poupança, eu percebo que há uma área à esquerda e acima da linha de alocação de capital do fundo de investimento multimercado que está sendo oferecido para essa operadora de saúde. Há uma área grande à esquerda e superior a esta linha. Qualquer portfólio à esquerda e acima da linha de alocação de capital do fundo de investimento multimercado e a fronteira média variância no seu trecho eficiente, qualquer portfólio aqui bate o fundo de investimento multimercado. Magalu sozinho já bate em índice Sharpe. De cara já bate. Muito bem. Olha, Paulo, mas qual é a complicação de você sugerir uma carteira que bata? A primeira é, muitos dos portfólios que estão nessa área desejável, que bate o índice de Sharpe do fundo de investimento multimercado sugerido à operadora aqui de saúde, é porque é um portfólio em que os pesos podem ser positivos e negativos para algumas das ações. Pode ser que muitas das combinações aqui estejam negativadas em gol. Tá? Por exemplo. Isso dificulta. E a outra é a própria CVM, que não deixa tu montar a carteira de qualquer jeito. Tu não pode chegar e dizer, eu vou botar 100% em Magalu. CVM não vai aceitar. Tá certo? Então, o maior problema consiste numa carteira que tenha pesos apenas positivos e satisfaça as regras da CVM. Mas, teoria à parte, vamos montar? Bora! Você, novamente, vai olhar as 7 ações, vai usar como livre de risco poupança, que deu 0,5 ao mês, e você tem que, com apenas 2 das 7 ações, montar uma carteira que bata o índice de Sharpe do fundo de investimentos multimercado. Vamos lá para o gabarito. Eu utilizei Magalu e Forjas Taurus,
e otimizei índice de Sharpe. Quando eu pego Magalu e Forjas Taurus, a curva que une os dois deve ser um negócio assim, né? Ou seja, esse portfólio vai estar à esquerda e acima do Magalu. E assim foi feito. Tá aqui, ó, esse portfólio azul bem grande, ó, maximiza o índice de Sharpe quando eu uno Magalu e Forjas Taurus. Então, o portfólio, desculpa, a hipérbole que une esses dois ativos, ela tem esse comportamento, que era o que eu queria, de forma que a carteira que maximiza o índice de Sharpe dessa hipérbole que une as duas, é uma carteira que está na região que me interessa, porque é uma região que está à esquerda da linha de alocação de capital da poupança, ligando ao fundo de investimento multimercado. Então, eu tenho aqui 82%, quase 83% em Magalu, um pouco mais de 17% em Forjas Taurus. Isso me dá um ganho de 7,9% e um risco de 12,3%. Esse índice de Sharpe, sim, permite você ter uma linha de alocação de capital mais inclinada. Quando eu ploto o ativo bem aqui, ele oferece um ganho esperado menor do que o fundo de investimentos multimercado, que tinha um ganho de um pouco mais de 10%, mas associado a um risco tão mais alto de 20%, que penalizava o seu índice de Sharpe. Esse ativo aqui que a gente consegue só misturando Magalu e Forjas Taurus, que é o que dá para fazer na mão. Imagina usando Solver, você conseguir um portfólio com índice de Sharpe ainda mais elevado, né? Obviamente. Eu consigo um portfólio com ganho 7,9, risco 12,3, está ele bem aqui. Reduz tanto o risco que o índice de Sharpe acaba sendo bem melhor do que o índice de Sharpe do fundo de investimentos multimercado oferecido. E aí a questão brinca com o último probleminha de otimização, que é, olha, essa carteira é tão boa, né, que alguns gestores da empresa de saúde, que são investidores também, e tem utilidade a lá Markowitz com a versão igual a 4, tá? Ou seja, nem seria moderados, né? Aqui é mais para conservadores, né? Desculpa, mas de qualquer forma a versão igual a 4, tá? Eles gostariam de ser felizes misturando poupança com a carteira que você sugeriu para eles. E aqui a gente brinca, tá aqui a linha que une a carteira que você sugeriu, junto com poupança, e a gente diz, olha, vamos ser felizes? Em cima dessa linha de alocação de capital azul clara? Bora! Então, a gente acaba alocando 120%, mesmo com a versão 4, que é a maior que tem, né? Conservador, bem conservador. Mas essa carteira com ganho de 7,9 e risco de 12,3, ela é tão melhor que a poupança que só dá meio, que mesmo um cara conservador lá vai ficar vendido em 20% em poupança e colocar 120%. Vai ser feliz com um portfólio que vai dar ganho de 9,4 e risco de 15. Quando você plota isso, dá bem aqui. 9,4 de ganho, 15 de risco, ou seja, ele está nessa curva de indiferença aqui, que não está tangenciando a hipérbole não, tá? Está tangenciando a linha de alocação de capital que une o portfólio que você construiu no item anterior e a poupança. Tá? Ainda nessa prova, havia aqui uma questão... Não havia. Era só de conta. Na prova de vocês, tá? Vai sim haver... Na prova de vocês, vai sim haver uma questão sobre artigo, tá? Todos os detalhes que você precisa tá lá na prova.
Mas, claro, como você está fazendo em casa, você vai ter o artigo na sua mão e vai poder estudar, tá certo? Você vai poder estudar para poder realizar a sua prova. Tá joia? Muito bem. Meus caros, minhas queridas, era isso que a gente tinha para hoje. Eu acho que é uma aula objetiva, como eu sempre tenho tentado fazer, para não ficar muito cansativo e para que você possa assistir até mais de uma vez. Tá joia? Que Deus continue nos abençoando, que vocês estudem muito até quarta, que vocês façam uma boa prova. Havendo dúvidas, pode entrar em contato comigo, como sempre, por e-mail, pelo Cigar, ou pelo WhatsApp. Sejam sinceros, honestos, corretos, e façam a prova de vocês individualmente. E para quem não puder fazer a primeira chamada, haverá uma segunda chamada, que será na segunda-feira da semana que vem, nos mesmos moldes, tá, da primeira chamada. Tá joia? Logo após a prova, quinta-feira, eu divulgo o gabarito, para você ter uma noção de como é que você foi na prova. E o envio se dá via foto, via scanner, via impressão da tua prova resolvida à mão, com caneta, com lápis, tanto faz. E você só precisa ter certeza de que o material que você está me enviando tem uma qualidade boa. E o envio vai se dar através do e-mail paulomatos@ufc.br. Tá joia? Até mais, bons estudos, e vou encerrando a nossa gravação de hoje por aqui.